Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a professora Fabiana e vou trabalhar com vocês na disciplina Vetores de Geometria Analítica nesse semestre de 2023.1. Aos alunos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Aos que já estão fazendo pela segunda vez também, sejam bem-vindos a essa disciplina. E espero que vocês tenham muito sucesso nessa disciplina aí. A gente vai trabalhar em conjunto para que isso aconteça, certo? Essa apresentação tem por objetivo dar as informações necessárias para que vocês tenham aí um ótimo aproveitamento nessa disciplina. Bom, eu tô mostrando para vocês aqui, ó, a turma virtual no SIGA, já chamando a atenção que hoje vai ter aula. As nossas aulas são todas presenciais, porém eu vou tentar colocar vídeos de quase todas as aulas no SIGA e também no YouTube. Este link aqui já é a aula que nós vamos assistir hoje. Eu acho interessante colocar essas aulas porque, devido à nossa experiência, a minha experiência dos anos anteriores, dos semestres anteriores, nosso horário de terminar a aula é 10h15, 22h15. Porém, dá lá por volta de 22, já tá um monte de alunos saindo da sala, devido ao horário dos ônibus, e eu entendo perfeitamente. Então, quem não conseguir assistir o final da aula, pode vir aqui nesse link e assistir, certo? Porém, eu recomendo que todos façam muito esforço para participar das aulas, porque realmente isso faz muita diferença. E eu gostaria também já de pedir que todos que vão participar das aulas levem algum papel, caneta, tenham seu material organizado, seja lá um caderno, se for folhas, tudo bem, para que vocês façam anotações durante as aulas. Isso também é um diferencial no aprendizado. São pequenas coisas que fazem toda a diferença, além de resolver a lista de exercícios, certo? Bom, então aqui nós temos a turma virtual no SIGA. Aqui eu já coloquei para vocês o cronograma da disciplina e a apostila que nós vamos usar na unidade 1. Aqui eu coloquei alguns lembretes. Olha, o conteúdo da unidade 1 será matrizes, inversa, determinante e sistemas lineares. Vocês vão perceber, pessoal, que tudo é muito rápido. Além da minha disciplina, é claro que vocês têm outras disciplinas e vocês vão precisar organizar os horários de vocês, estabelecer rotinas de estudo, rotinas de fazer as outras atividades que vocês têm, porque muitos, além de estudar, também trabalham e tem também as tarefas, né? Outras atividades aí que já estavam inseridos no dia a dia de vocês, certo? Então, sejam organizados para que nesses próximos anos vocês consigam aí estudar e aprender tudo que vai ser necessário para que vocês consigam conquistar esse diploma. Eu vou mostrar para vocês, vou dar uma pausa aqui no SIGA. Não, deixa eu terminar aqui no SIGA. Então, aqui no SIGA, olha só, nós temos também a data da primeira avaliação, que é a avaliação da unidade 1. E nós temos este link aqui com alguns livros. São livros que vocês podem usar e também livros que nós vamos usar na disciplina. Temos o grupo do WhatsApp, que é o WhatsApp da turma de VGA. Nesse grupo vocês podem conversar entre vocês, trocarem informações, compartilhar resolução de exercícios, pedir ajuda para os monitores. Na medida do possível, eu tento acompanhar o grupo, mas é um pouco complicado para eu olhar toda hora, então nós podemos estabelecer depois alguns horários. Vamos mostrar esse link aqui, ó, dos livros. Então aqui, ó, nessa pasta que eu estou compartilhando com vocês do Google Drive, nós temos alguns livros. São livros que vocês vão usar em vetores e geometria analítica e tem livros também que vocês podem usar em cálculo 1 e depois eu posso até colocar algum de pré-cálculo para vocês, tá?
Qual que nós vamos usar na nossa disciplina Vetores de Geometria Analítica? Vocês vão usar essa apostila, que é a apostila que eu elaborei para vocês, que já está no SIGA. Essa apostila, ela é muito baseada nesse livro aqui, ó, Howard Anton, volume 10 e volume 8. Um dos dois, tanto faz qualquer um dos dois. Ok, dos livros, né? Agora, vou mostrar para vocês o cronograma. Então, aqui, ó, nesse arquivo cronograma, tá falando aqui o código da disciplina, que é esse, ó. Nossa disciplina tem esse código. Aqui é a carga horária da disciplina, tem 60 horas. E o conteúdo que nós vamos estudar, todo esse conteúdo aqui. Aqui está escrito as referências bibliográficas que nós vamos utilizar. Eu coloquei as referências que estão lá naquela pasta compartilhada, tá? Lembrando que no dia a dia da sala de aula, eu vou sempre trabalhar com vocês com as apostilas. Essas apostilas foram elaboradas a partir dos livros. Vocês podem usar os livros para ler e aprender um pouco mais, para não ficar restrito apenas às apostilas, certo? Nossa turma é a turma 4. Aqui está o meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma mensagem para mim, alguma pergunta, pode mandar por aqui. Nossas aulas vão ser sempre no N34, na segunda e na quinta. Vai começar dia 13 e terminar dia 13 de fevereiro. Desculpa, é 13 de março, né, que eu errei. E terminar dia 15 de julho. A presença de vocês é importante na sala de aula. Eu não vou passar a lista de chamada em todas as aulas. Eu vou passar algumas vezes apenas essa lista de chamada. E quando eu passar a lista de chamada, eu vou lançar no SIGA, certo? Quando eu não passar a lista de chamada, todo mundo tem presença, tá certo? Isso não é um incentivo para vocês faltarem. É um alerta para vocês não faltarem, que eu posso passar a lista a qualquer momento, tá, pessoal? Mas é claro que se você precisou faltar por algum motivo, não precisa mandar justificativa para abono de falta, porque não tem um abono de falta, certo? E se você faltar à prova, você já deve ter obtido as informações, né, do regulamento da universidade, que existe um dia lá, um período que a gente vai fazer uma prova de reposição para que os alunos façam essas provas que faltaram. Pode acontecer, eu vou estudar a situação de aplicar antecipadamente alguma prova para repor a prova dos alunos que faltaram, mas depois a gente conversa sobre isso, certo? Para não deixar tudo para o final. Como que serão as nossas aulas? As nossas aulas são todas baseadas na apostila que eu elaborei para vocês. Essa apostila que eu vou mostrar para vocês, cadê essa apostila? Aqui. Que é essa aqui, certo? É essa apostila. Se você não puder ter a apostila impressa, pelo menos ela digital, é importante que você tenha. Mas eu chamo a atenção de vocês, pessoal, que estudar no material impresso é um diferencial. Tenho certeza que isso vai ajudar vocês aí nesse processo, tá? Ter um material para seguir, ter ali um material para você sublinhar, colocar as suas observações. Se você for imprimir alguma coisa, é essa apostila aqui que você tem que imprimir. Caso você queira que essa apostila fique um pouco menor, com a letra menor, por exemplo, eu posso tentar reduzir, mas é claro que talvez você vai avaliar se a qualidade o tamanho da letra ficou bom para você enxergar, porque esse arquivo aqui eu preparei ele no editor de texto, então eu consigo diminuir a letra. Então, se você achou, professora, manda uma apostila para mim com a letra um pouco menor para eu ver se fica mais barata, eu posso tentar fazer isso, tá? Este conteúdo dessa apostila, ele tá todo aqui nesses slides, que são os slides que nós vamos trabalhar na sala de aula. Então, olha, eu vou sempre seguir
eu só fiz figuras, eu apenas fiz os prints da apostila e coloquei nos slides para a gente seguir lá na sala de aula. Vocês vão observar, vocês vão notar que não dá tempo da gente copiar tudo lá no quadro. Então, se eu fosse escrever tudo que eu quero passar para vocês lá no quadro, eu não consigo. Vocês vão ver quase nada da disciplina. Então, muita coisa vai ser realmente uma aula mais expositiva, e os exemplos numéricos, aí nós vamos fazer no quadro, certo? Aí quando tem muito texto, muita definição, a gente vai ler juntos nos slides. O que eu recomendo para vocês? A gente fez uma aula, a aula de hoje, por exemplo, já está toda lá no vídeo, né? Eu vou listar, vocês depois podem fazer a leitura. É fundamental que vocês façam a leitura do material, para vocês complementarem o que vai ser visto e fixar o que a gente falou na sala de aula, certo? Isso é de extrema importância. Caso você queira rever esta aula, né, quer assistir a aula, lá no link que eu botei, ó, que eu gravei a aula para vocês. Olha, mais detalhes que a versão anterior que vocês... a aula tá toda E aqui, o ó. J vale 2. Toda explicadinha, detalhadamente. Bom, temos também uma matriz chamada de Certo? Eu vou tentar fazer antissimétrica. os vídeos de todas as aulas para vocês. Tá. Voltamos lá pro cronograma, tá? Então, o que mais que eu quero falar para vocês aqui sobre esse cronograma? Durante as aulas, né, os exemplos vão ser resolvidos no quadro, né? A resolução dos exercícios que estão propostos na apostila fica de responsabilidade de vocês, certo? Vocês vão responder os exercícios baseados na explicação, vocês vão voltar a ler o material. Teve dúvida, pessoal? Você vai tirar as dúvidas. Primeiramente, vocês pode perguntar lá no grupo se algum colega fez, pede ajuda aos monitores, tenta fazer, e caso não consiga, pode me pedir ajuda. A resolução da lista de exercícios vale 0,5 ponto extra e terá uma data limite para ser entregue de forma online. Isso aqui é só um incentivo para vocês fazerem um exercício, tá? Nós vamos ter, pessoal, os monitores. Olha só, nós vamos ter horários com os monitores de forma presencial, de forma online, de forma presencial individualmente e de forma presencial em grupo, que vai ser um grupo de estudos. Esse grupo de estudos, ele tem por objetivo ajudar vocês tanto na disciplina de pré-cálculo, cálculo 1 e VGA, principalmente VGA, que é a disciplina que eu estou trabalhando com vocês. Mas, como vocês estão estudando também pré-cálculo e cálculo 1, vocês podem se reunir lá em tal horário, que vai ser na sexta-feira, no tarde, 5, 6, no auditório E. Eu vou divulgar isso ainda para vocês. Esta atividade, ela vai ser cadastrada como uma atividade de extensão e vocês vão receber um certificado com carga horária de participação nessa atividade. Os monitores que vão ficar encarregados de estar com vocês nesse dia, tirando as dúvidas, e vocês podem também, é claro que é um grupo, né, conversarem e discutirem os exercícios entre vocês. Quando é que nós vamos fazer aula de exercício na sala de aula? Quando antecede as provas. Então, as 2 aulas que antecedem as provas, a gente tira para resolver exercícios, revisar o conteúdo e tirar dúvidas de vocês. E para isso é importante que você já tenha estudado, já tenha feito o exercício, já tenham as dúvidas. Tá, aqui é o meu canal do YouTube, onde vocês podem encontrar aulas anteriores, resolução de exercícios. Tem a primeira edição da unidade 1, que já está toda também lá no tópico vetores de geometria analítica. Agora eu elaborei essa nova apostila, então estou regravando essa unidade 1. Mas as outras unidades eu vou manter como já estava, tá? Aqui está a nossa distribuição de notas, olha só.
Eu coloquei aqui uma atividade online no Multiprovas, valendo 0,5. Uma lista de exercícios que eu posso dar, eu vou dar uma olhada lá na própria lista do livro. Se tiver muito, eu seleciono alguns. Vale 0,5. Vocês não vão me entregar nada disso aqui em papel, tá? Vocês vão escanear, digitalizar e mandar por via de um link que eu disponibilizo para vocês. E a avaliação presencial, que vale 10. Nós vamos ter uma avaliação presencial em cada unidade. Essa atividade do online, no Multiprova, o Multiprova é um site de provas, ela vai servir para preparar vocês para a prova presencial. Então, ela vai ser aplicada um pouco antes da prova presencial, certo? Isso se repete nas outras 3 unidades, nas outras 2 unidades, é a mesma coisa, ó. Aqui está o site do Multiprova, que você entra com o login do SIGA. Esses 2 links aqui, eles vão continuar o mesmo até o final do semestre. As notas de vocês, por exemplo, fez exercício, entregou lista, entregou atividade no Multiprova, vocês vão checar por aqui. É uma planilha que eu coloco com as notas. Quando termina tudo, aí eu coloco no SIGA. Este outro link é um link para você informar se tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, eu não coloquei a sua nota de exercício por algum motivo. Então, não precisa ficar me mandando e-mail, ficar preocupado. Basta escrever aqui, é um formulário, e informar. Porque a gente corrige tudo que tiver errado, tá, gente? Então, não se preocupem. A gente vai sempre conversar e eu sou muito acessível aí para tirar as dúvidas e resolver os problemas que a gente tiver lá na sala de aula, tá certo? Os nossos recursos didáticos vão ser a apostila, o quadro e a aula expositiva. E aqui tem uma descrição das aulas que a gente vai ter. Essa descrição aqui, é claro que ela pode mudar no decorrer do semestre. Às vezes a gente precisa ficar mais tempo em uma aula do que em outra, né? Eu já observei que na unidade 1 nós vamos ter 6 aulas, 6 dias, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aquela apostila que eu coloquei para vocês, pessoal, nós vamos ver ela em 6 dias, 6 aulas, certo? Então, nós vamos nos programar para isso e depois nós vamos fazer uma avaliação dela. Bom, então, deixa eu ver se tem mais... Certo? Então, olha só. Horários dos monitores será divulgado para vocês. O meu horário de atendimento também vai ser divulgado. Em breve eu vou colocar. A minha sala, eu tenho uma sala lá no 3º andar, que é a sala número 2. Porém, eu fico muito pouco lá na sala, porque como eu estou escrevendo os livros, eu trabalho muito em casa, mas eu vou ter o horário de atender vocês, tá? Então não se preocupem. Eu posso ter horário online e também horário presencial. Então, vocês vão sempre ter acesso aí a alguém para tirar as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, é isso. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem falar comigo lá presencialmente. E no decorrer do semestre também, surgindo qualquer dúvida, vocês podem falar também. Então, desejo um ótimo semestre para todos. Espero que vocês aprendam muito esse semestre comigo, tá? Então, tudo de bom, até a próxima.